Olá amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal 16 Bits. Eu sou o Luiz Gustavo e no dia de hoje nós vamos falar sobre carreira de TI, parte 1. Conversando, também recebendo um comentário do meu amigo Vinícius, ele perguntou se eu poderia fazer um vídeo sobre carreiras de TI aqui na Espanha. E bem, aqui estou, vou falar um pouco da minha experiência, ou seja, eu não sou especializado em carreira, não sou mentor, não sou coach, mas vou falar da minha experiência que eu tenho até o momento, e caso sirva para alguém e também caso alguém tenha dúvida, me fale, me comente, que eu posso também, eu vou gravar mais de um vídeo sobre isso, sobre esse tema. E caso alguém tenha dúvida, fique à vontade de entrar em contato comigo, perguntar e assim por diante. Eu fiz uma cola que é essa daqui. Então hoje eu vou falar um pouco das companhias, das empresas que estão aqui em Barcelona, na região de Barcelona, e, enfim, onde eu conheço e moro também. Da diferença do mercado de trabalho do Brasil com o mercado de trabalho de TI daqui da região da Catalunha. Não posso falar sobre Madrid, porque eu não conheço Madrid, ou Saragoça, ou Andalucia, ok? E também vou falar sobre alguns livros que me influenciaram nesses últimos anos e alguns canais de YouTube que também me influenciaram e me mudaram um pouco a minha visão sobre empresa, sobre trabalho e sobre soft skills. Tudo bem? Então, no vídeo de hoje vai ser sobre essa temática. Será um vídeo muito mais falado, não vai ter código, mas espero que vocês curtam. Não deixe de compartilhar o vídeo também, se inscreve no canal. Então vamos lá, iniciando. Empresas grandes na Espanha. Bem, na Espanha há muitas empresas grandes aqui na região de Barcelona. Então, por exemplo, tem Oracle, Google, eu não sei qual parte do Google está, mas tem também Google por aqui. Red Hat, se eu não me engano, também tem aqui em Barcelona. Amazon fica em Madrid, tem um prédio grande em Madrid, mas também tem algo aqui em Barcelona. Empresas, por exemplo, europeias, como o Banco N26, que recentemente eu ouvi notícia dele sobre estar movendo para o Brasil. Roche, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho. Eu não falo por ela, mas eu estou falando que eu trabalho nela. Na GFT também, é uma GFT que eu vim para cá para trabalhar na GFT. Então, uma grande empresa que também está aqui na região da Catalunha. Diversos bancos também estão aqui na região da Catalunha. E um mercado muito aquecido, essa é a verdade. Seja ele pela localização de Barcelona, que é uma localização privilegiada, porque Barcelona está... A Europa é frio, tudo isso, mas é praia, tem um clima agradável. Agora deve estar em torno de, não sei, 3 graus, 2, mas aqui em Barcelona deve estar uns 5, 6 graus. Mas ainda assim é agradável comparado com outras cidades europeias e comparado também com cidades que possuem praia, ou seja, você consegue aliar a parte da praia, que é uma coisa legal para atividade, e também ter empresas grandes nesse centro, ou seja, nessa região de Barcelona, eles falam Barcelona e cidades próximas. Então, basicamente, em termos de grandes empresas, em startup, por exemplo, também tem. Então, assim, é um mercado muito grande. Quando eu vim para cá, em 2017, esse ano completou 4 anos, eu vim com um sentimento de, nossa, se eu saio da empresa por algum motivo, não me adapto, como será o meu posicionamento no mercado? Não é? Então, é uma dúvida que eu tinha. Felizmente eu não tive esse problema, não precisei mudar de emprego nem nada, mas há muita oferta de emprego. Para quem é brasileiro,
é um pouco mais, não difícil, vamos dizer, menos rápido a mudança. Por quê? Porque como nós somos brasileiros, quem está vendo o vídeo brasileiro, ou caso não tenha um passaporte europeu, você é obrigado a apresentar documentos que são certificados pelo cartório brasileiro para dizer que seus documentos são documentos reais e oficiais. E depois esses documentos precisam ser convertidos, ou seja, juramentados em espanhol, e aí a documentação sua vai para o Ministério da Justiça para você conseguir um documento e assim por diante. Mas a partir do momento que você já está numa empresa, já tem documentação, a mudança também ela se torna mais rápida. Falando mais rápido, talvez 5 meses, todo o trâmite de documentação, ou seja, então não é algo muito rápido como um europeu, por exemplo, que ele poderia no final do dia ou de uma semana sair de uma empresa e segunda-feira, na próxima semana, vamos dizer assim, já começar a trabalhar em outra. Então tem esses pormenores. Então a mudança de empresa para quem precisa da documentação, ela muitas vezes se dá de maneira mais lenta, mas ocorre, tá? Então a minha segunda empresa que eu estou trabalhando na Europa, gosto muito da empresa que eu estou e bem, é mais ou menos isso. Eu vou pincelar um pouco, não vou cobrir toda a parte nesse primeiro vídeo, porque eu farei mais vídeos no decorrer do canal. Então não se preocupe se eu não cobrir nenhum tópico aqui, ou um tópico do seu interesse. Escreve nos comentários que aí eu serei capaz de cobrir e falar um pouco mais. Então agora vamos para o tópico: qual a diferença que existe no cenário espanhol do cenário brasileiro? Bem, o que mais me chama a atenção é na sexta-feira, a maioria das empresas por aqui terminam a jornada de trabalho às 2 da tarde, ou seja, 2, 2h30 ou no máximo 3 horas. E aí você tem um fim de semana praticamente com 2 dias e meio bem para aproveitar e, não sei, viajar, fazer alguma coisa do seu interesse, no verão ou na época de férias. Então isso me chama muita atenção. A parte também da cultura. Então a cultura, como você aqui, no caso quando eu cheguei na GFT, havia no meu lado pessoas de diversos países. Então eu de brasileiro, não sei, mais poucas mesas algum brasileiro também, mas haviam pessoas de diversas nacionalidades. Então você não vai chegar, por exemplo, no ritmo brasileiro, todo mundo alegre, e começar a falar, não. Então era um ambiente mais de cada um no seu projeto, porque também cada pessoa estava em um lugar diferente. Então isso é um ponto muito legal, porque você também acaba trabalhando com pessoas de diversos países da Europa. No caso, Polônia, Alemanha, Inglaterra, Portugal, ou até inclusive Estados Unidos também, porque na época prestava serviço para os Estados Unidos. Então é uma coisa bem diferente. Para mim foi bem significativo, foi um impacto muito legal, porque a vida toda no Brasil trabalhando ao lado de brasileiros, então você já conhece a cultura, conhece as piadas, já sabe como é que conversa. Então é uma coisa mais natural e o dia a dia fica mais de casa, vamos dizer assim. Mas nada que com o tempo, com a conversa, conversando com as pessoas, almoçando com elas, você também identifica com algum grupo e aí toma um café, aprende os hábitos que, por exemplo, às 10 da manhã, 10h30, eles param para tomar o desayuno, que é o bocata, um café com leite e assim por diante. O almoço é um pouco mais tarde. O almoço geralmente no Brasil eu almoçava às 12. Aqui, dependendo de como vai a equipe também que você trabalha, almoça 1 da tarde, 1h30. Tem gente que gosta de almoçar às 2 da tarde. Então é um pouco diferente. O que mais é diferente na carreira de TI daqui? Eu vejo que a diferença que há do Brasil é que talvez, digo talvez, aqui esteja mais perto de congressos, de feiras,
e de pessoas que estão, vamos dizer assim, mais advocates da tecnologia. Então é muito mais fácil você encontrar, por exemplo, palestras, agora na época da pandemia não, mas antigamente sim, em Barcelona, por exemplo, mais fácil e mais disponibilidade das pessoas para este tipo de assunto. Porque também, como eu disse no vídeo anterior, a Europa ela é muito menor do que o Brasil, muito menor que o Brasil. Então, assim, quando você tem diversas pessoas, diversos países trabalhando, criando ideias, tendo seminários, feiras e assim por diante, a tendência é que também aumente o número de oferta desse tipo de atividade. Diferente do Brasil, que eu me lembre, tinha muito forte do Java, se eu não me engano. Tinha a feira da Febraban também, mas era relacionado ao nicho de mercado bancário. De Java era de tecnologia. E não me recordo assim de outras mais famosas ou que tivesse mais divulgação. Ou eu também não ficava ciente do que passava, pode ser. Que isso não é porque eu não vi, é que não existe. É exatamente o contrário. Pode ser que tenha e eu não tenha visto. Então, basicamente, a oferta dessa, vamos dizer assim, desse conhecimento eu vejo que é maior, baixo meu ponto de vista. E também a questão do trabalho em si, o trabalho continua o mesmo, porque quem trabalha com software pode desenvolver software tanto no Brasil, vamos dizer Espanha, Alemanha, Portugal, Inglaterra, o país que for, porque vai ser o mesmo processo, ou seja, deveria ser o mesmo processo. O processo da fase inicial, da concepção, do requisito, do desenvolvimento, do deploy. Eu não falo de teste porque o teste está intrínseco já nessas fases, ou seja, desde quando se começa a desenvolver o software, o teste já está intrínseco, então eu não posso falar fase de teste, porque já está, ele se inclui na fase de teste. E isso me levou a um ponto também aqui, que eu vi muito teste automatizado, então muito teste de front-end, de back-end e teste também de integração de sistemas automatizados, já que no Brasil, nos projetos que eu trabalhei, geralmente os testes eram feitos de maneira manual, ou seja, maneira humana, uma pessoa ia com mouse, point and click e etc. Então, com a parte de teste, com framework de teste, isso foi, para mim, um grande diferencial de ter esses testes automatizados, e a partir de ter esses testes automatizados, e aí mas ter, na verdade, indicadores de qualidade de código, sendo que ter um indicador, o nome já diz, indicador, vai indicar alguma coisa para você e disso você toma alguma ação. Não necessariamente esse indicador vai dizer se seu software é bom ou ruim, somente é um indicador, tudo bem? Você pode ter um indicador baixo, por exemplo, de teste, mas seu software está muito bem desenhado, muito bem escrito, então ele é muito menos propenso a erro, tudo bem? E não adianta ter teste, por querer atingir 100% de cobertura de teste, sendo que o software não está sendo feito para aquilo que deve ser feito. Então, são coisas completamente distintas e que devem ser levadas de maneira correta, com parcimônia. Tudo bem? E outro ponto que eu vou falar nesse vídeo, e aí eu só deixando claro, eu vou falar também em mais vídeos, mas nesse vídeo especificamente vou falar um pouco, deixar o vídeo um pouco mais reduzido também, porque meus vídeos têm ficado um pouco longo, de livros que mudaram minha visão no mercado de trabalho ultimamente, ou seja, nos últimos 3 anos, que para mim o livro é uma coisa muito interessante, porque a cada momento que você realiza a leitura, ele tem vamos dizer, um comportamento diferente dentro do seu cérebro, porque a sua experiência vai mudando, o seu conhecimento muda, e aquilo que talvez antigamente você não entendia ou interpretava de uma maneira
sem tanta importância, hoje poderia passar a ter uma grande importância. Então, começando com um livro para a profissão, acho que para a carreira de TI é essencial ter um livro desse sobre a mesa, que é esse daqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, Cracking the Code Interview. Essa versão está essa é a 5ª edição, se não me engano, é a 5ª edição desse livro, já está na 6ª, mas esse daqui para mim é o livro de cabeceira que a cada tempo eu costumo ler, porque tem diversas perguntas, diversas maneiras de agir durante uma entrevista, durante o processo, como procurar uma empresa, como resolver um tipo de problema, como coisas que podem cair numa entrevista, podem passar numa entrevista, mas caso não passe, não tem problema nenhum. Isso é um conhecimento acumulado e com isso você consegue ser uma pessoa melhor, um desenvolvedor de software melhor também. Outro livro que eu li e foi muito bom é esse aqui, do Bruno Souza, quem conhece é o Javaman. Ele fala justamente o título é 5 passos para emprego dos sonhos, alto salário e liberdade na carreira. Está em inglês, ele escreveu em inglês, mas é um livro excelente. Fala-se sobre como você melhorar você mesmo. Então é um livro muito bom, já li, foi muito bom para mim. Outro livro, que é esse daqui, vou colocar a imagem dele porque eu não tenho ele fisicamente, quando eu li uma cópia, na verdade não uma cópia, mas uma unidade, um exemplar na verdade, que a Roche tem como uma biblioteca. Então eu li esse ano passado, que é do Sandro Mancuso. Esse livro não tem nada de código. O que o livro passa são steps, ou seja, passos na carreira, um pouco da carreira dele, o que você deveria fazer, o que você poderia fazer também para elevar o seu conhecimento, melhorar o seu conhecimento e melhorar, ou justamente repetindo de novo, como software delivery, ou seja, como você melhora a sua entrega de software e contribui como um engenheiro de software, programador, desenvolvedor. Tudo bem? Outro livro também que eu vou deixar aqui é do Rafael Del Nero, que é Gold Lessons, muito bom. Rafael também, ano passado eu tive conversando muito com ele, fazendo um mentoring e de fato foi muito bom, ideias que eu também tenho em mente, que aplico-as hoje em dia, métodos, por exemplo, de Pomodoro, de focar em uma tarefa, de tornar um desenvolvedor de software melhor. Outro canal para quem quer um pouco mais do tema de negotiation, dicas de carreira, dicas de entrevista, é muito bom. Eu sempre que eu posso, tenho um tempo livre, eu vou no canal do Andrew, que é esse daqui, Andrew Lascivita, que é uma pessoa de recursos humanos e também creio que toda semana há vídeos novos dele falando sobre diversos temas, como escrever uma carta de recomendação. Caso você queira aplicar para uma empresa, ele também diz como você deve fazer, ou seja, não faça como viu a vaga no LinkedIn ou viu a vaga no site, se inscreve. Você pode cair numa pilha de currículos que ninguém vai ver. O que ele sugere? Uma carta de recomendação, clica, envia o seu currículo via LinkedIn mesmo, encontra a pessoa do recursos humanos da empresa e fala, olha, eu sou Luiz Gustavo, eu vi essa vaga, acho que essa vaga se encaixa para o meu perfil, eu tenho esse background e posso ajudar a empresa em XYZ. E envia para a pessoa isso como uma carta de recomendação. Eu ainda não fiz porque, como eu disse, eu estou na Roche esse ano faz 3 anos, então eu não tenho vontade de mudança no momento. E justamente é uma coisa que, de fato,
creio, e diz ele por experiência das pessoas que ele acaba conversando e ensinando, que isso ajuda de maneira muito boa, muito positiva, porque a pessoa, você entra em contato com recursos humanos, com a pessoa e deixa de ser um e-mail e para se tornar uma pessoa. Mas o resumo da ópera, dessa parte 1, também qual que é? Atitude. A atitude é o ponto principal, baixo do meu ponto de vista, para ter sucesso tanto na carreira, seja no Brasil, seja na Espanha, seja trabalhando no remoto, ou seja abrindo o seu próprio negócio. Eu não tenho meu próprio negócio, meu negócio por enquanto está sendo meus podcasts que tenho, que eu gravo, que eu gosto, ou seja, uso como meu passatempo, e também o canal do YouTube. Então, atitude para criar, para fazer as coisas, isso é o ponto principal, o ponto que, tendo isso, você já vai ser uma pessoa valorizada no mercado, tendo atitude, compromisso e entregando software de boa qualidade. Tudo bem? Então, essa primeira parte terminarei por aqui. Como eu disse, essa é só uma primeira parte. Eu vou seguir nesse tema porque é um tema muito amplo, e o próximo vídeo que eu trarei será em relação a vagas. Então vou tentar fazer um comparativo das vagas do Brasil com as vagas aqui na Europa, na União Europeia. Vale lembrar que eu vejo muitas vezes, é uma coisa que me chama muita atenção aqui, é que uma vaga geralmente tem um número muito baixo de applications. É um número vago de aplicações, vamos dizer assim. Por quê? Não sei. No Brasil, eu lembro quando eu morava em São Paulo, eu via as vagas, sei lá, 500 pessoas aplicou por essa vaga, 400 pessoas. É muita gente. Mas aqui, geralmente, você vê uma vaga, vê 30, 20, 15 pessoas. É uma coisa que me chama muita atenção. É curioso, na verdade é muito curioso. Eu vou tentar condensar e fazer um comparativo, por exemplo, colocar, não nesse vídeo, colocar Brasil e Espanha, e Brasil e União Europeia no número de vagas e no número de pessoas que estão concorrendo para a vaga. Tudo bem? Então, eu prometo já nesse próximo vídeo, ou seja, na parte 2 dessa parte de carreira em TI, fazer isso. Mas lembrando, eu não sou coach, não sou mentor e não sou especialista em RH. Então, eu falo da minha experiência vivida e do que eu tenho passado. Então, assim, não quero vender também, como diz aqui, vender la moto. Estou falando da experiência, que muitas vezes a experiência também vale muito mais do que passar um pouco, ver isso, alguém falar, não, eu estou vivendo na pele o que passa, e disso quero compartilhar com vocês também, ok? Então, um grande abraço. Não se esquece de compartilhar o vídeo, de deixar o seu like ou dislike, não, mas dislike não, deixa um like, deixar o like e compartilhar também com as pessoas de TI que você acha interessante, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!